Gente, vamos começar então, oficialmente. Eu estou aqui a conversa aqui com a Lília, mas já estamos abordando alguns conceitos. Já entraram aqui o professor Miguel, a Andréia, né? Cléo, a Joana, a Hilton, né? Então, já temos aí algumas pessoas. Boa noite a todos. Vamos, então, começar a nossa web, a terceira, né? Da nossa oficina. Como eu disse, o foco hoje vai ser a análise de questões prontas, dentro daquele caso da Universidade de Esperança. Muitos de vocês fizeram algumas análises, e é em cima dessas análises que a gente vai consolidar a nossa aprendizagem sobre elaboração de QME de qualidade, que é o objetivo principal da oficina, tá bom? Então, boa noite a todos. Eu vou começar para aquela velha interação, né, para a gente ver o que vocês aprenderam ao longo dessa semana, ou dessas 2 semanas, né? Eu vou projetar de novo aquele ferramentazinha de interação. E aí, só quero um feedback. Vocês estão vendo o que aprendi nessas 2 semanas? Só um feedback, um serve. Está dando para ver? Ou não? Pessoal? Dá para ver sim, professor. Pois é, Está dando. Eu preciso de um feedback para... Para mim tá normal, doutor Batista. Para mim tá passando, sim. Beleza. Bom, então, eu queria que vocês respondessem para a gente começar a nossa discussão e ver quais os termos, palavras ou termos que vocês aprenderam ao longo dessas 2 semanas. Entra no www.mente.com e usa esse código 71389828, tá? Então, dá aqui alguns minutinhos para que vocês... O que vem na cabeça de vocês em relação a essas 2 últimas semanas da oficina, em que vocês fizeram análise de várias QME prontas, né? Vamos ver aqui se alguém tem alguma ideia. O que aprenderam ao longo dessas 2 semanas? Vamos lá, alguém já enviou, não? Tami entrou, boa noite. Boa noite, professor, desculpa o atraso. Não tem problema. Tem notícia do Gustavo? Ele mandou no grupo que hoje ele está de plantão, professor. Acho que ele vai tentar entrar, mas não sei se ele vai conseguir. Esses horários ainda é meio complicado. Imagina. Então, Tami, nós estamos... Não sei se você está vendo aí na projeção, né? Aquela perguntinha. O que aprendi nessas 2 semanas? Só não vale nada, tá bom? Não aprendi nada e não vale. Bom, aqui tem conteúdo core, que é o nuclear, em relação ao número de opções, isso também nós vamos discutir um pouquinho, utilização de verbos, taxonomia de Bloom, desafio, enunciado. Vamos lá, se dá mais uma rodada aí, deve ter mais gente contribuindo. Enquanto o pessoal entra, eu vou comentar logo aqui algumas coisas importantes, tá?
Começar por aqui que está mais destacado. Então, a utilização de verbos é super importante para você colocar na sua QME, principalmente quando é ligado à taxonomia de Bloom. Ó. Agora apareceu a própria taxonomia aqui, porque os verbos vêm da taxonomia de Bloom. E para quem tem um bom currículo, eu estava conversando com a Lili exatamente isso, porque, gente, questão de múltipla escolha é uma pontinha do currículo, né? É um dos métodos de avaliação cognitiva, mas por trás dela deve ter todo um currículo. Se for baseado em competências, melhor ainda. E vai gerar objetivo de aprendizagem. Esses objetivos cognitivos usa a taxonomia de Bloom, que tem verbos. Então, gente, é esse raciocínio e essa sequência que vocês têm que ficar claro. Porque tanto que na próxima semana, que é a última semana do curso, vocês vão precisar disso. Se não tem no curso de vocês objetivo de aprendizagem, vocês vão ter que elaborar, porque só faz QME em cima de objetivos, e não do capítulo de livro. Porque senão vai correr aquele risco, todo mundo sabe, né? Cair casca de banana, o cara não saber exatamente o que está perguntando e por que está perguntando. Né? Então, isso fica muito difícil. Então, gente, vocês têm razão, a taxonomia de Bloom aqui, ó, está bem destacada. Ela tem a ver com os verbos, que está aqui embaixo, né? E tem a ver com a parte cognitiva, que é onde a QME tem capacidade para avaliar. Então, tudo que for cognitivo, naqueles 5 níveis, a gente pode fazer questões. Agora, normalmente, na educação, essa taxonomia de Bloom, ela é expressa nos objetivos de aprendizagem, do tipo cognitivo, ok? Então, fica esse comentário importante, né? Vimos aqui uma palavrinha que é enunciado, nós vimos que é fundamental ter um bom enunciado, que tem 2 partes, descrição do enunciado, geralmente com um contexto. Nós estamos trabalhando na medicina aqui, eu acho que a maioria, né, trabalha com medicina, ou mesmo na área da saúde, serve também o contexto, geralmente contextos clínicos, mas pode ser outros contextos também, comunitários, né, contexto do trabalho, contanto que seja um contexto onde o potencial aluno vai exercer sua profissão. Porque o que interessa é avaliar se ele é capaz de aplicar o conhecimento no fazer. O que é o fazer? Fazer é a competência que está lá no pico da pirâmide. Eu estava conversando com a Lili exatamente esse conceito de autenticidade profissional. Ou seja, ninguém está formando profissionais de saúde, médicos, terapeuta, enfermeiro, para responder questões de múltipla escolha. Ou seja, ele não vai lá para o hospital, pega um formuláriozinho e vai começar a responder questões. Não é. Então, a gente sabe que a QME ela tem uma autenticidade baixa. Por quê? Porque é papel e caneta. Não é isso que os nossos profissionais vão fazer na prática deles. Para minimizar essa baixa autenticidade, é que se coloca contextos clínicos, ou contextos comunitários, ou contextos na hora do trabalho. Ou seja, a gente pensa um pouco o que eles vão fazer de fato, com aquele conceito. Entenderam? Por isso que o enunciado tem que ter um contexto, né? E tem que ter um gatilho. O gatilho qual a melhor forma do gatilho? É uma pergunta. Isso é uma recomendação. Batista quer dizer, eu estou também conversando com a Joana. Está muito radical e tal. São recomendações, tá? Se tiver uma questão com contexto bem bonitinho, em que o gatilho não é uma pergunta, mas está claro, né? Está fácil de o aluno entender, tudo bem, não tem problema nenhum. O problema é quando é um gatilho que não está muito claro o que ele vai responder. Então, a clareza é um item importante. Então, aqui estou comentando aqui anunciado, tá? Contextualização, então já falei a importância dele, é recomendado, isso aqui é uma regra que eu chamo de ouro. Vou até mostrar para vocês a norma número 15, que está no e-book, eu considero uma das principais. Eu vou dar uma passadinha nela depois. Distratores, nós já vimos que são as respostas
incorretas, né, as que não são corretas, e nós vimos que tem a ver com o número de opções, ou seja, se eu coloco 5 opções, contando com a correta, é difícil você ter bons distratores. Por isso que o melhor é trabalhar com 4 opções. Né? Nós vimos lá nas questões, tem várias com 5, A, B, C, D, E. Então, é melhor colocar A, B, C, D, sem nenhum prejuízo de resultado final, de confiabilidade, etc, etc. Eu também vou dar uma olhadinha nessa norma, que é super importante para que vocês se convençam. E até convencer também os colegas, né, que não estão fazendo oficina. Porque, não, mas 5 é melhor, porque diminui o chute e tal. Não é bem assim. Para minimizar a questão do chute, aumente o número de questões. Pronto. Aí você já minimiza esse problema do chute, tá? Nomenclatura, né? Tem que usar as nomenclaturas coerentes e com o nível, né, que você está dos alunos. Você não vai aplicar uma QME, por exemplo, para um aluno que está no primeiro, segundo ano, achando que ele já está no quinto ou sexto, e assim por diante. Ou seja, tem que ter cuidado com essa nomenclatura. Tá? Os verbos, já comentei um pouquinho, né? O conteúdo core, isso tem a ver com o currículo, são os objetivos, aliás, competências e objetivos de aprendizagens nucleares, né? Core significa núcleo, portanto, isso evita de colocar questões de múltipla escolha com temas pouco relevantes para o curso, para o aluno, né? É aquela velha rodapé de página, são casos raríssimos que talvez na vida toda dele de médico ele nunca vai ver. Então, não é core, né? Então, vamos gastar questões com o conteúdo, que são competências e objetivos de aprendizagens, que eu chamo de nucleares, tá? Mais uma vez, currículo é importante. A Lília tem razão. Conteúdo já vimos, desafio é sempre desafio. Vocês estão vendo aí, né? Que elaborar boas questões de qualidade é um grande desafio. E eu digo, sem ter nenhum medo, que muita gente, infelizmente, professores, não sabem elaborar. A gente vê aí, essa oficina já é a turma 3, mas já fiz outras turmas no passado, e realmente a gente vê a dificuldade que o pessoal tem de elaborar boas questões. Né? E, óbvio, né, avaliar, que é a grande meta dessas questões. Né? Avaliar cognitivamente, né, se for por competência, toda a parte cognitiva, habilidades cognitivas e perceptuais ou perceptivas, e a parte cognitiva da atitude. Eu sempre repito isso para dizer que a QME é muito potente. Você avalia muitos componentes da competência. Por isso que é um método bem utilizado e por isso tem que ser muito bem feito, seguindo todas as normas e técnicas que a literatura nos coloca aí. Ótimo. Então, já com essas palavrinhas aqui, né, fizemos um bom apanhado, né? Mais uma vez aqui, taxonomia de Bloom em destaque, que é de fato o que tem que se preocupar sempre, para ver o nível, como eu disse, nível 1 e 2 menos usado. O mais usado é de aplicação para lá. Aplicação, análise, síntese e avaliação. Então, procurem sempre utilizar esses níveis. E tem verbos, né, adequados para esses níveis, tá bom? Ok. Então, esse é o nosso pontapé inicial. Vamos agora... Eu mandei a programação para vocês, né? Está no WhatsApp. Então, vamos seguir aqui a nossa programação, dessa 1h30, mais ou menos. E agora eu vou dar uma olhadinha mais estruturada no e-book, né, que vocês utilizaram, né, creio que já leram, e aí eu vou reforçar alguns componentes e normas, e até dialogar com vocês se vocês têm alguma dúvida em relação a isso. Então, eu vou projetar aqui o e-book. Antes disso, deixa já que eu estou aqui no assunto, e ele está aqui aberto, só um instantinho. Eu vou mostrar, rever, né, um gráfico da pirâmide de Miller,
que tem a ver com o que eu falei, tá? Isso é importante vocês ficarem com esse conceito claro. Por quê? Porque vocês vão entender e até os argumentos, né, para os colegas da importância disso aqui, né? Que é a... Vocês estão vendo aqui a pirâmide? Sim, estamos vendo, professor. Ótimo. Então, aqui é um modelo simplificado de competência. Você sabe que a nossa lógica, a nossa abordagem é avaliação por competência, né? Então, eu estou usando QME para avaliar parte da competência, e eu diria boa parte da competência, por quê? Porque ela avalia toda essa parte aqui, sabe como, tá? Avalia a parte cognitiva do mostra como. Então, isso mostra como tem habilidade e tem atitudes aqui, tá? Óbvio, o fazer tem que ser no ambiente onde ele vai trabalhar. Então, aqui é uma avaliação mais baseada no trabalho, ou no ambiente clínico, ou no ambiente comunitário. Aqui é outra oficina, digamos assim. Eu queria mostrar esse aqui, ó, autenticidade profissional. Ou seja, quando você coloca aquelas questões só de memorização, né, são os sintomas da doença de o quê? A, B, C, D. Ele está avaliando isso aqui. Né? Isso aqui, baixíssima autenticidade profissional. Por isso que não é utilizado, não é recomendado. Por quê? Porque, sim, ele sabe, acertou a questão. Os sintomas são esses. E aí? E daí? Né? Não interessa. Então, a gente quer se aproximar daqui, ó. Por isso que a gente sobe mais uma camada. O sabe como fazer, que a habilidade cognitiva é muito mais importante do que o sabe. Né? Porque se aproxima mais dessa ponta. Óbvio que ninguém vai conseguir chegar aqui. Mas a gente aumenta a autenticidade. Né? Já fica no nível, quando eu coloco o quê? Um contexto. Vinheta clínica, né? Uma ou duas linhas dizendo... E o ideal não é colocar um contexto do livro, é um contexto da prática. Por isso que eu recomendo colocar o próprio, se for um caso que o paciente está envolvido, coloque um paciente, coloque uma idade, coloque... Né? Numa linha, você já coloca algumas informações importantes. Aquele exemplo do anti-TNF. Então, a paciente de 40 anos... portador de artrite reumatoide, etc, etc, etc. Então, já sei qual é o contexto. É uma paciente, mulher, de 40 anos, que tem artrite reumatoide. Opa, é diferente você tirar do livro algo, né, que não é isso. Então, eu estou dando exemplo que o contexto que eu falo é isso. Por quê? Porque, provavelmente, um dia na vida, o profissional formado, quando ele estiver fazendo, ele vai atender uma paciente com artrite reumatoide, entendeu? Ele vai saber que o TNF tem a ver com imunobiológico, né? Ele vai passar... Então, é isso que se quer, tá? Então, eu queria mostrar esse conceito para justificar o enunciado com um contexto, porque ele aproxima, aumenta a autenticidade profissional. Ok? Ficou Batista, claro? Posso fazer uma pergunta? Posso claro, fazer uma pergunta? Sim, sim, por favor. Então vamos lá. Então, na verdade, a forma de avaliar vai, vamos dizer, orientar a forma do ensinar, aspas. Então, se eu vou fazer uma questão onde eu vou colocar um contexto, quando aquele conteúdo for, vamos dizer, debatido com o aluno, apresentado ao aluno, ou discutido com o aluno, então ele também vai ter que ser num contexto. Porque Perfeito. senão, né? Senão fica a minha avaliação tem que ser coerente com a forma como eu ensino. Então, ou o aluno vai discutir uma história, seja num tutorial, seja mesmo numa atividade teórica, vamos pensar dessa maneira, clássica, eu tenho que colocar um contexto, porque eu sei que nas minhas avaliações eu vou ter que criar um contexto. Exatamente. Então, a avaliação aí, educando a gente como ensinar, não é isso? Perfeito.
é porque nós estamos começando pelo fim, que é a avaliação, né? Ou seja, essa oficina está lá, como eu disse, é um pedaço do currículo, está lá no final do processo todo. Mas tudo que a Lília está trazendo, isso é fundamental. Por exemplo, mesmo que seja uma atividade educacional pouco ativa, como uma exposição, uma aula teórica, o professor tem que se preocupar em contextualizar aqueles conceitos, né? Com exemplos, com mini-casos, certo? Não é aquela aula puramente teórica, isso é totalmente não recomendado. Então, o professor, no mínimo, mesmo que, mas o meu currículo é tradicional, é baseado em disciplinas, né? Eu não tenho muita governabilidade, melhore a sua aula, então, né? Melhore a sua aula, tornando-a mais contextualizada. Aí, sim, você pode fazer questões contextualizadas também, porque você ensinou assim. O ideal é que todos pensassem assim, né? Todos os professores. E mais ideal ainda é que o currículo todo fosse montado dentro de um contexto. Por exemplo, o PBL, aprendizagem baseada em problemas, de fato, um curso de medicina, ele usa essa abordagem educacional, de fato, né? Não só um arremedo, é excelente. Por quê? Porque são problemas. O curso todo, do começo ao fim, os alunos vão resolver problemas. E problemas é o que não falta na profissão de qualquer um, né? Seja médico, terapeuta, enfermeiro, ele vai passar a vida toda resolvendo problemas. Então, hoje, por exemplo, qual é um grande problema que eles estão resolvendo? Covid. Então, não adianta você dar 500 aulas sobre Covid se ele não aprender a resolver o problema. Estou puxando isso aí um pouquinho porque a Lília trouxe e trouxe muito bem. Ou seja, ligar a avaliação ao ensino. Estou citando aqui algumas questões importantes do ensino que o padrão ouro, o ideal, a gente sabe que é difícil, que seria uma abordagem mesmo, né, do currículo, com metodologia ativa, contextualizada, problematizadora. Isso seria o sonho, né? Padrão ouro. Não é assim. Então, vamos fazer o que é possível, como eu disse. Num curso bem tradicional, baseado em disciplina, pegue a sua disciplina, a sua aula, e torne-a mais contextualizada. Porque aí vai dar uma ponte para você fazer questões também ligadas ao contexto, entendeu? O Miguel está com a mãozinha levantada aqui, você quer falar? Professor Batista, boa noite. Boa noite, meus colegas e minhas colegas. Bom, eu coloquei dois aspectos bem pontuais. Eu coloquei o nome nomenclatura aí só por uma questão de ordem, em relação ao termo item, porque para a gente uniformizar a nossa nomenclatura aqui, dos nossos encontros. Item vai ser sinônimo de questão ou vai ser sinônimo de alternativa? Né? É bom a gente pontuar isso daí para não haver confusão quando a gente fizer essa abordagem, né? Porque, inclusive, é usada das duas maneiras. Você tem razão. O outro aspecto, aqui já entrando na minha área, que é ciência básica. Sim. Então, dentro das ciências básicas, no meu caso é anatomia, quer dizer, básica da básica, né? Nem sempre, né, é fácil você elaborar questões, né, com caso clínico, porque, de repente, um outro objetivo de aprendizagem que foi proposto, tá? Inclusive, isso vale também para usando metodologias ativas, né? Ou seja, no sistema clássico, seja em metodologia ativa. Então, para, digamos assim, a gente testar conhecimento do aluno em anatomia, às vezes é difícil você elaborar uma questão que esteja dentro de um contexto razoável. Então, o desafio, portanto, é muito maior, nesse sentido que eu estou falando, para quem trabalha nas ciências básicas, do que para quem trabalha, né, nas ciências aplicadas, né, a clínica, a cirurgia, porque aí fica muito mais fácil fazer essa contextualização. Tá? E ainda, dentro desse aspecto, só um outro detalhe, é que o tipo... A professora Lília falou uma coisa interessante aí, que o sujeito parece... Eu peguei no meio da história, mas parece que o sujeito enriqueceu demais o enunciado, talvez colocando coisa em excesso.
Bom, aí o que eu tenho a dizer sobre isso, em termos da minha experiência, é que, por exemplo, eu estou testando, né, ultimamente, com esse ensino remoto, várias formas de despertar a motivação intrínseca, não é? Do aluno. E uma delas que eu achei interessante após a aula, eu estou fazendo o seguinte, eu gravo a aula, deixo a aula disponível para o aluno, inclusive antes do momento síncrono, né, do momento juntos lá, na hora. O aluno dá uma lida para ele poder, inclusive, verificar dúvidas, tá? E em seguida eu entro para tirar dúvidas. Só que eu encontrei um outro mecanismo que, ao que tudo indica, os alunos gostaram nesse momento remoto. Fazer uma série de questões, né, de múltipla escolha, QME, abordando a temática da aula gravada. Os alunos fazem esse teste, não vale nota, mas eles fazem, né, dentro do Socrative, que é aquele, né, aquele aplicativo, sei lá, software que existe, e em seguida eu uso essas mesmas questões para tirar dúvidas, né, do assunto. Então, nesse sentido, por exemplo, eu lembrei de um dado importante que não foi contemplado na aula gravada. O que eu fiz? Eu bolei uma questão cujo enunciado tinha exatamente o tópico que eu, né, achava que era importante e não foi abordado. Então, o que eu quero dizer com isso é que, muitas vezes, o tipo da questão tem pertinência com o propósito dela. Então, no meu caso aí, o propósito é uma avaliação tanto diagnóstica quanto formativa. Nesse sentido, talvez eu possa enriquecer o enunciado de uma questão e mesmo que esse enunciado ele não sirva para resolver, né, a questão em si, ele me permite abordar o assunto para poder fazer um complemento. Desculpe aí ter falado demais, era só isso daí que eu queria abordar. Perfeito. Aqui, gente, a gente está num ambiente bem de diálogo mesmo, né? É bom que vocês interrompam, coloquem suas experiências. Então, tanto o Miguel como a Lília são professores há muito tempo na UFC, né? E são de áreas básicas, né? Imunologia e anatomia. Você tem razão, é mais difícil, né? Principalmente num currículo que nem sei mais, porque eu perdi um pouco o contato com o currículo da UFC, mas assim, como eu disse, o currículo tem muito a ver e é muito importante para você ensinar e para você avaliar. Por exemplo, currículos ditos integrados, o que é um currículo integrado? É o currículo que integra as ciências básicas com a clínica. Chama de básico clínico. Não tem disciplina de anatomia, né, como tem agora. Não tem disciplina de imunologia, como tem agora. Tá? Então, é diferente. Exemplo, onde eu fiz o mestrado de educação foi em Maastricht, na Holanda. O currículo lá, ele é baseado em macro problemas. Então, o aluno tem um módulo, um bloco, que chama de bloco, de 6 semanas, sobre febre. Então, dentro da febre, ele vai aprender uma série de coisas, inclusive imunologia, né? Então, assim, as ciências básicas, elas são dadas dentro de contextos, desde o início. Aí fica muito mais fácil de você fazer, porque ele já aprendeu assim, tá? Eu estou dando esse exemplo exatamente porque o Miguel trouxe essa dificuldade, de fato Em cursos baseados em disciplinas, onde separa as básicas e as clínicas, na cabeça do aluno, é difícil ele, inclusive, fazer esse link. Ou seja, aprende anatomia no começo, quando está lá na frente na cirurgia, talvez ele se lembre pouca coisa, né? Dos termos, das artérias, do não sei o quê. Então, tudo isso, gente, não tem, assim, foge um pouquinho da QME, mas está dentro do contexto, porque as QMEs são feitas para avaliar o que é relevante, né, e de maneira contextualizada, né, e, se possível, de maneira integrada. Para finalizar minha fala, e respondendo um pouco o Miguel, para vencer um pouco essa dificuldade, eu recomendo que você que você se faça a pergunta assim: para que o aluno deve saber isso? Pronto. Se você se fizer essa pergunta, porque alguém que for ensinar também deve fazer essa pergunta. Olha, eu vou ensinar aqui um ramo tal, aqui o nome é esse, né, um negócio anatômico aqui. A minha pergunta:
para que o médico, ou outro aluno aí, né, no caso que você é professor da medicina, para que o médico tem que saber isso? Quando ele estiver lá trabalhando no hospital, na unidade básica, seja lá onde for. Pronto. Aí você imagina, ó, ele tem que saber isso, porque se chegar um paciente, um motoqueiro, que teve um acidente e bateu a cabeça em tal lado, no temporal, ele tem que saber que ali passa uma artéria tal. Entendeu? Então, qual o contexto? Um acidente de moto. Né? Então, é mais ou menos isso. Quando você faz a pergunta, fica mais fácil de você responder, né? Ou então contextualizar. Agora, isso vale no ensino, obviamente, e vale na avaliação. Ok? Ótimo. Boas colocações. Então, eu vou tirar aqui o slide, né, que está aí, e vou propor agora alguns comentários, para depois a gente vai entrar nas análises que vocês fizeram, né, para dar uma basezinha. Eu sei que todo mundo deve ter visto, mas alguém talvez não teve tempo. Comentar uns 4 normas, mais ou menos, ou 5, que eu acho mais importantes, dentro do contexto de vocês aqui. Só um instantinho, gente. Então, gente, eu vou começar aqui. Quando tiver ok, vocês me digam. Na norma número 15. Perfeito. Que, de propósito, eu coloquei aqui entre parênteses, isso aqui é uma regra de ouro. Né? A regra de ouro é aquela que tem que estar em todas as situações que você vai fazer a questão. Ou seja, aqui entra aquela nomenclatura, né, a gente está usando aqui itens como questão, né, no caso aqui, e lá a gente usa como opções alternativas, né, óbvio que para ficar mais clara essa nomenclatura. Então, itens de múltipla escolha para mensurar raciocínio e aplicação do conhecimento, e não somente memorização de fatos isolados. Isso aqui a gente já bateu muito, né, desde o começo da oficina. Inclusive na análise de vocês, lá na plataforma, né, muita gente já colocou, agora mesmo a gente está discutindo isso junto com vocês. A questão da autenticidade profissional tem a ver com isso aqui, porque é óbvio, né, que o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, interessa é o raciocínio que ele está fazendo e a aplicação daquele conhecimento que ele está tendo. Por isso que o contexto é fundamental. Eu digo sempre isso, porque essa aqui, de fato, é a regra de ouro. E isso mede o quê? Operações cognitivas de alto nível. Né? Quer dizer, raciocínio crítico é uma operação cognitiva de alto nível. E uma QME que avalia isso é uma QME boa, de qualidade. Tá? E é o que interessa. Como eu disse, se você faz uma questão para ele saber só o nome de um sintoma, isso é pouco, porque ele chega diante do paciente, vê o sintoma e diz, esse sintoma é esse. Aí eu pergunto, e daí? É pouco. Então, o profissional de saúde tem que trabalhar com essas operações de alto nível, porque a gente está lidando com doenças, com vidas, né? E realmente são profissionais que têm que trabalhar nesse nível. Por isso que ela é recomendada, tá? Então, essas questões contexto dependentes, elas são as mais utilizadas para você ver o raciocínio crítico. A maioria é raciocínio clínico também, né, porque a gente forma generalistas, de alguma maneira, que vai trabalhar com clínica. E, mais uma vez, aqui, taxonomia de Bloom, que foi onde vocês citaram aí, que aprenderam, de fato, tem a ver com isso, né? Que é capacidade de interpretar, resolver problemas, analisar, sintetizar, avaliar. Então, são níveis
mais altos da taxonomia de Bloom, ok? Então, evitar só o resgate da memória. Então, isso é um nível mais baixo. E é pouco, em termos de qualidade para um QME. Então, essa regra, né? Aqui, a sugestão é colocar vinhetas clínicas, breve mesmo, uma linha, no máximo 2 linhas. Eu coloquei aqui casos clínicos, se o contexto for clínico, como eu disse, porque a maioria dos nossos alunos, né, seja de qualquer área, a maioria, como eu disse, vai clinicar. Porque, inclusive, está nas diretrizes nacionais curriculares para dentro da medicina, que o egresso do curso é um generalista. Então, a gente tem que ter um certo cuidado. Vou dar aqui exemplos. Temos, por exemplo, dos alunos aqui, o Miguel e a Lília. Então, os nossos alunos não vão ser, em princípio, imunologistas e, em princípio, eles não vão ser anatomistas. Pode até que ser do caminho aí, eles se interessem depois, né? Mas, quando terminar o curso de medicina, eles são generalistas. Ah, eu quero fazer anatomia. Ah, então você vai estudar especificamente isso, vai fazer um treinamento específico para isso, né? Aí sim, o foco vai ser anatomia. Só para dar um exemplo aqui. Outra norma que está ligada a essa tem a ver com a relevância, né? E com a significância do conteúdo. De onde é que eu tiro isso? É da cabeça do professor? Não deveria. Isso aqui é do currículo. Então, o professor tem que seguir um plano, tem que seguir um currículo. Aqui entra aquela história que vocês colocaram, conteúdo core, conteúdo nuclear, né? Relevante e significante. Então, as QME de qualidade têm que seguir essa lógica. Porque de onde eu vou tirar esse conteúdo? Se eu tenho um currículo, vou tirar do currículo dos objetivos de aprendizagem, que estão ligados à competência. Então, mas eu não tenho isso. Deveria ter. Né? Deveria ter e começar a fazer. Na próxima semana, o exercício, né, o último exercício vai ser elaborar novas questões. Ou seja, vocês não vão analisar questões prontas. Vocês vão pegar o objetivo de aprendizagem, já estou adiantando aqui um pouquinho, e vão, em cima daquele objetivo, elaborar questões, né, para exercitar, de fato, o que interessa nessa oficina, que é elaborar questões de múltipla escolha de qualidade. Né. Esse é o grande meta, né, dessa oficina. Então, já vimos aqui, né, que os objetivos nascem das competências, aliás, exatamente, nascem das competências, dentro de um programa educacional, que no caso aqui, a maioria trabalha com graduação, né, mas serve para qualquer área, e os nucleares. Então, você tem que ter clareza isso. Quando você vai pedir para um colega, fulano, elabore tais itens, então é bom você já, ou manda para eles o objetivo de aprendizagem, e se não tiver, pelo menos os tópicos, né, que são nucleares naquele tema, para que ele faça as questões, certo? Então, tem essas duas, e agora eu vou passar... Gente, qualquer momento vocês podem interromper, ok? Alguma dúvida, algum comentário? Batista, Pois não. Uma aula teórica, né? Porque tirar contexto de estudo de caso é fácil, mas voltando ao que o Miguel estava comentando, né? Sim. Então, se eu tenho um momento teórico, principalmente pessoal do início do curso, vamos pensar dessa maneira, e cursos que não sejam como esse de Masters, né? Que são cursos baseados em disciplinas ou módulos, de qualquer forma, é tudo segmentado mesmo, né? Uhum. Então, aí eu digo isso porque sexta-feira vai ter uma prova. E aí eu estou aqui quebrando a cabeça com meus colegas do S3, né, do terceiro semestre, Certo. E aí o pessoal, eles são coerentes, eles estão fazendo questões coerentes. Por quê? Porque os objetivos de aprendizagem das aulas teóricas, eles é conhecer e compreender o máximo que eles colocam. Eles até usam a taxonomia de Bloom correta. Não, eles estão usando a taxonomia de Bloom correta. Quer dizer, o que eles conseguem com a aula teórica é que o aluno conheça e compreenda, ou conceitue, né? É o máximo que você consegue. E aí, se for coerente, se for manter a linha de coerência, taxonomia de estratégia, taxonomia de Bloom
e questão, entendeu? As questões que Entendi, ele eu acho que quem está dando assim a aula tem que melhorar a sua aula. É como eu disse. Ele tem que avançar, além de conhecer e compreender, para aplicar. E você pode fazer isso numa aula teórica, numa mini exposição. Mas, Batista, eu entendo perfeitamente, mas a questão é a seguinte: mesmo quando você faz uma aula toda baseada em situações de análise de determinadas situações, problema, curtinhas, né? Sim. Tá certo? Então, do ponto de vista da taxonomia, do aprendizado, o máximo que o aluno vai conseguir é compreender num contexto clínico, mas é compreender. É isso que eu estou. E aí, quando o professor me manda uma questão, né, que está lá no SAB, ou SAB como no MAS, ou SAB, eu tenho que fazer quer dizer, eu tenho que dar o seu ao seu dono. Quer dizer, há uma coerência em relação à estratégia e em relação ao objetivo de aprendizagem que o professor imaginou para aquela aula. O que a gente tenta fazer é minimizar aquela coisa como você estava dizendo agora há pouco, de uma coisa específica demais. Mas eu faço as palavras do Miguel as minhas. Na área básica, na nossa estrutura curricular, certo? A gente luta constantemente com isso. Quer dizer, a questão do contexto, a questão do enunciado, ela vai ter um certo limite não sei se eu estou conseguindo ser clara, da gente ter capacidade de usar por conta exatamente da nossa estrutura. Eu acho que há uma dificuldade, mas eu acho que não há um limite. Depende muito do entendimento de cada um. Você falou conhecimento e compreensão, mas você pode, na aula, colocar alguns exemplos, como o Miguel está inovando aí, de aplicação. O que é aplicar um conhecimento? É você pegar um contexto, pegar aquele conceito e aplicar. Então, você pode fazer perguntas, você pode colocar mini casos clínicos, né? E, assim, dentro da sua aula, você pode colocar. Tudo bem, gente, ó, vocês compreenderam esse conceito? Sim. Agora vamos aplicá-lo. Paciente de 40 anos, assim, 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 assado. E aí? O que esse conceito tem a ver com esse caso? Pronto, ele está aplicando. Basta você colocar um caso, né, ou 2, ou 3. Isso é rápido, 10 minutos, 5 minutos, você pode fazer isso. O problema é que a estrutura da aula teórica, né, tradicional, é blá, 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 é conceito atrás do outro. Isso dá uma falsa sensação que você deu o conteúdo e uma falsa sensação que os alunos compreenderam. Então, assim, eu estou até montando, vender meu peixe aqui, também estou montando, já fiz isso algumas vezes, em alguns contextos, que é como você dar uma boa aula contextualizada. Né? Então, tem uma estrutura, ou seja, como é que eu coloco, por exemplo, uma aula dentro de uma metodologia mais ativa? Tem várias técnicas para fazer isso. E aí sim, você aproxima um pouco, né, do que nós estamos falando. Né? Então, se você olha um professor que dá uma aula muito tradicional, aí eu concordo com Lília. Ele vai ter muita limitação até. Mas se ele melhorar a aula dele, né, até a aplicação do conhecimento, é possível você fazer QME, porque o ensino está sendo também contextualizado. É uma pergunta, algum tempo atrás estava tendo o grupo tutoriais, não estão tendo mais não, assim, no início? Não, temos, nós temos. Eu nunca deixei de ter. Só Então, que, pronto. não, mas além do grupo tutorial, associado a ele, tentando fazer vamos dizer, e a gente, inclusive, eu consegui acabar com boa parte do conteúdo teórico, eu transformei numa atividade muito legal chamada painel. Que aí você pega alguém da básica, alguém da cirurgia ou da clínica e alguém da epidemiologia. Perfeito. Cada um com 20 minutos abordando um tema. Então, a gente, em vez de uma aula teórica tradicional, a gente tem os painéis. Mas, aí eu peço o meu colega para fazer uma pergunta, um colega que participou do painel,
para me fazer uma pergunta, um colega médico, reumatologista, para me elaborar uma questão de múltipla escolha, que eu vou depois mandar para você chorar junto comigo. Mande ele fazer a oficina. É o caso. Professor Batista. Foi não, querido. Inclusive, na última reunião que aconteceu, eu não lembro nem mais qual foi a reunião, mas, bom, uma reunião que aconteceu lá na UFC, a reunião remota, a professora Lília lançou o desafio, que é exatamente a gente procurar incrementar as metodologias ativas, né? Tendo talvez como carro-chefe o grupo tutorial, exatamente no primeiro e no segundo semestre, porque, embora tenha, mas é pingado aqui e acolá. Então, eu creio que se a gente puder, no caso da medicina da UFC, né, reforçar, né, incrementar mais as metodologias ativas, então vai ser um passo muito interessante exatamente nesse sentido de a gente poder melhorar a qualidade das nossas avaliações. Isso. Mas, embora isso já seja possível agora, depende muito, né, do interesse do professor, viu? Porque realmente elaborar questões de qualidade implica em muito gasto de ATP, em muito tempo, né? Nessa tarefa. É uma tarefa nobre, mas muita gente não raciocina assim. Acha que é só um mero apêndice, uma coisa, né, menor em termos do processo educativo como um todo. Pois é, o ideal é... Batista, não, e só mais um sonho, que o professor Miguel está falando, um outro sonho é você começar o semestre letivo com todas as provas montadas. Então, você tem um departamento só de avaliação. Aí você começa o semestre letivo com todas as provas montadas, inclusive você testar as provas ou testar as questões ao longo de vários momentos naquele semestre letivo, em pequenas avaliações formativas, até para você testar se a questão é válida, se a questão discrimina, antes mesmo de aplicar a prova propriamente dita. Esse aí é o outro, esse é o sonho do PBL1, mas esse sonho de ter um departamento, ou de ter um setor, não é departamento não, ter um setor que, no início quer dizer, ligado à coordenação de curso, onde todas as avaliações são analisadas, são elaboradas e analisadas antes de serem aplicadas. É outro sonho mesmo. Porque a avaliação, gente, em cursos de graduação, eu vou falar da medicina, que é a minha área, mas outras áreas também deve ser, é muito complexo. Parece até mais complexo do que ensinar, né? Porque envolve uma série de indicadores, de métodos, de instrumentos, etc, etc. Então, o ideal mesmo é que esses cursos de graduação tenham um departamento ou pessoas, né, que se debrucem sobre isso e que coordene isso, né, para que saia, de fato, um sistema de avaliação bem montado. Mas, assim, infelizmente, as dificuldades são muito grandes em relação a isso. Por isso que é bom sempre ter professores, se não todos, mas a maioria, capacitados, né, no campo da educação, tanto no ensino, metodologia ativa, como também na avaliação. Ótimo, gente. Essas discussões sempre saem porque, como eu disse, está tudo junto, né, está tudo integrado. Eu queria só, para finalizar esses comentários, o formato das questões, gente, já falei que tem esse tipo A, muita gente também acho que já está claro na cabeça, né? É o mais recomendado. O K e R não são recomendados por uma série de motivos. Então, sempre elabore questões ou resposta correta ou a melhor resposta. Se eu fosse escolher entre as duas, na nossa área, que não é uma área cheia de incertezas, né? A saúde, por exemplo, não é diferente da matemática. Então, é melhor resposta. É mais fácil de você fazer e mais coerente com a natureza da nossa medicina, da nossa saúde em geral, né? Às vezes, nem sempre tem
a única correta. Então, usem, quando possível, melhor resposta. Tá? Era um comentário que eu queria fazer. E creio que são essas 3, não ia ter mais algum outro, mas o tempo já está meio avançado. Eu queria agora gastar um tempinho nas análises, né? Eu vou projetar aqui, eu dei uma lida em todas as contribuições, o senhor Miguel fez um amplo trabalho, a Lília também fez, Joana mandou agora no finalzinho da noite, Hilton, né? Acho que vários colegas fizeram. Quem não conseguiu fazer, é bom prestar bem atenção, porque só aprende fazendo, né? Não tem jeito. Oficina é isso, né? Oficina é aprender fazendo. Então, por isso que tem essa parte de análise de questões prontas, e a próxima semana vai ser elaborar, estou colocando aqui entre 5 a 10 questões, né? Mínimo 5. Depois eu vou explicar direitinho como é que vai ser isso, tá bom? Bom, vou agora projetar a prova feita pelos professores de Esperança, tá bom? Ver se eu acho aqui. Então, mais uma vez, dá dando para ver? Perfeito. Bom, são 37 questões, a gente não vai ter tempo para ver todas, porque esse trabalho foi feito, né, à distância, na plataforma e no Zap, mas aqui a sistemática vai ser a seguinte: eu vou escolher aleatoriamente algumas questões, ou vocês também podem propor, né, para a gente aqui debater algumas questões. Então, como é aleatório, eu vou seguindo assim, de 5 em 5, tá? O que cair, caiu. Então, começando aqui pela primeira questão. Eu queria que vocês fizessem alguns comentários. Quem já fez na plataforma pode repetir aqui o comentário, tá? Mas eu queria que vocês olhassem para essa questão, né? E fizessem suas críticas se quiser fazer uma crítica estruturada, tipo, olha, o enunciado é assim, o gatilho é assim, as opções é assim, né? Etc, etc. Vamos lá. A palavra está aberta. Eu vou repetir o que eu já fiz, né? Que é transformar a pergunta, ou a questão em uma pergunta. Eu não pensei no contexto, criar um contexto, porque seria mais trabalho, aí eu não vou pensar. Mas, pelo menos, então, como foi mesmo? Eu vejo lá. Mas, de qualquer forma, eu transformei numa pergunta e, vamos dizer, considerando os itens, eu sugeri retirar o tumor cerebral, certo? Porque já o trauma, hemorragia, outra coisa que eu até queria discutir com vocês eu sou contra usar sigla, a não ser DNA e RNA. Mas tirando DNA e RNA, todas as outras, inclusive AVC pode ser óbvio, mas eu substituí por acidente vascular cerebral, certo? Então, até aquelas mais, vamos dizer, IAM, né, que o pessoal adora, infarto agudo do miocárdio. Então, eu normalmente, mesmo tirando, como eu estou dizendo, tirando RNA e DNA, todas as outras siglas, certo? Eu acho que tem que ser por extenso. E eu não estou me lembrando agora, posso até dar uma olhada, eu transformei a questão em uma pergunta, eu posso dar uma olhada lá. Eu tiraria esse tumor cerebral que como é que eu digo? Não bate. Pode até ser que seja a opção correta, mas não é consistente com as demais. Eu não sei se dá para entender a minha observação. Sei. Na sua opinião, é um distrator ruim, né? Mais ou menos isso. Exatamente. É isso? Exatamente. É um distrator ruim. Bom, quem mais gostaria de opinar sobre essa questão?
Professor Batista, eu fiz algumas colocações em relação a essa questão. Começando aí pelo que está escrito aí no enunciado, o uso de corticoide é usado. O uso é usado. Então, eu creio que quanto mais bonito for o português, né, o uso da língua mãe, sim, melhor vai ser a questão, né, mais agradável de se fazer, porque o ensino, pelo menos a gente tem que tentar fazer com que o ensino seja agradável em todos os aspectos, inclusive numa avaliação, né? Claro. Então, o uso de corticoide é usado, por exemplo, é prescrito, né? Tá? Então, em vez de usado. O outro aspecto que eu chamaria atenção é aí do acraseado. Então, aí sugere que a opção verdadeira é feminina. E exatamente, feminina aí só tem a hidrocefalia obstrutiva aguda. Isso. Né? E o terceiro aspecto que eu queria chamar a atenção, não sei se o professor Batista considera esse detalhe interessante, é que muita gente sugere que, quando se elabora a sequência de alternativas, né, de opções, se elas não tiverem o mesmo tamanho gráfico, né, a mesma dimensão, que essas opções sejam colocadas no formato trapezoide, ou da menor para maior, em termos de tamanho, ou vice-versa. Não sei o que você tem a dizer sobre isso. Só ver se tem mais alguém para comentar e vou fazer os meus comentários, para a gente avançar. Alguém gostaria de comentar essa questão? Mais? A Lília e Miguel já fizeram seus comentários. Professor Batista? Sim. Eu também compartilho com o que o professor Miguel, né, comentou, até tinha colocado no grupo uma questão similar, com essa questão da correção linguística, né, que ela é muito importante, porque esse acraseado pode induzir o aluno a responder a questão, né, sem exigir dele esse conhecimento mais específico da área, né. E a questão, ela está razoavelmente boa, mas se tivesse um contexto clínico, né, como a gente falou, uma vinheta clínica, talvez daria mais um suporte, né, ao aluno, no caso. Bom, professor Batista, eu também vejo, né, eu concordo com as pontuações do professor Miguel e do Ailton, mas eu também trago aqui aquela ideia que, embora ela aparentemente seja uma questão simples, né, pelo formato de não ter esse contexto prévio, mas a gente observa que é preciso uma gama de conhecimento prévio para que se possa chegar à questão, né? Então, talvez isso seja um empecilho específico para o aluno na hora de responder à pergunta, né? De repente, desvalorizar o conteúdo que está embutido aí do ponto de vista conhecimento. Eu acho que poderia realmente dar elaborar a questão de uma forma um pouco mais sedutora, para não simplesmente arriscar uma resposta. Talvez isso fica bem percebido na hora que a gente vê esse formato aí, como o professor Miguel fala, né, então também essa questão até mesmo do cuidado com a escrita, né, traduza que ela seja tão simples. Esse também é meu ponto de vista. Muito bem, então, ótimos comentários, mas assim, eu vou valorizar, tem essas normas que são detalhes, são importantes, mas assim, gente, o contexto clínico aqui é que tornaria a questão com muito mais qualidade, né? Além do que vocês falaram, óbvio que o uso usado realmente não é legal, essa questão aqui, não tem enunciado ela, né? Ela tem só propriamente o gatilho. Então, é uma questão que está faltando um pedaço. Então, o enunciado tem que ser uma descrição inicial e depois o gatilho. Para melhorar essa questão, né, porque era também uma das tarefas da análise, é você ver o que ele queria avaliar aqui. Ele queria avaliar uma situação clínica, óbvio que quem não é da medicina às vezes pode ter dificuldade, mas assim, existe uma hipertensão intracraniana secundária. Então, o aluno tem que saber o que é isso, né? O que é uma hipertensão intracraniana secundária. Já é um conhecimento. E o tratamento dessa situação, possivelmente com corticosteroide.
Então, eu estou fazendo essa análise até de conteúdo, porque é importante que ele coloque aqui um contexto clínico para ajudar. Ou seja, qual é a situação que leva à hipertensão intracraniana, né? Porque aqui ele listou algumas. Então, isso aqui é o que interessa, né? Ele poderia, por exemplo, colocar, não sei se é correto também, porque eu não procurei aqui entrar nesse mérito da questão, mas colocar um paciente com vítima de um acidente, ou, sei lá, vítima de alguma coisa, né? Por exemplo, tumor cerebral, ao invés de estar aqui, podia estar aqui, né? E o aluno ia decidir se esse contexto, de fato, leva ou não à hipertensão intracraniana, que já era uma avaliação do nível mais elevado. Então, assim, o maior pecado dessa questão é a falta de um contexto clínico, porque claramente você vê que o que interessa para o médico saber não é só essa lista de possíveis causas, né? Mas é um contexto onde ela vai estar inserida. Então, isso seria assim, o grande pecado, digamos assim. Então, para melhorar, eu teria que colocar aqui algum contexto clínico. Uma vinheta, né? Uma linha e meia já dava. A outra coisa, vocês viram que um gatilho, aqui é para a Joana, né, que ela estava preocupada, será que toda questão tem que ser uma pergunta? O ideal, sim, por quê? Porque evita esse tipo de erro aqui, ó. Então, se eu não soubesse, eu marcaria D. Qualquer um. Porque há o traumatismo, ou então há a hemorragia, tem a B também, né? Então tem duas aqui opções. Aqui é acidente, aqui tumor. Então, ó, já tem duas possíveis concordâncias aqui, que é com A. Então, já evitaria esse tipo de erro, que é comum, às vezes, você não percebe que você está respondendo a questão, ou minimizando aqui. Então, claramente, o ideal era fazer uma pergunta, colocar um enunciado, uma descrição com uma vinheta clínica, colocar o gatilho como uma pergunta, né? Em relação ao tamanho das opções, que o Miguel disse, a gente leva em consideração, mas não tão radicalmente. Tá? A gente fala assim, digamos que aqui tinha sido traumatismo crânioencefálico secundário a um acidente, não sei de quê, ficasse desse tamanho aqui. Aí tudo bem. E as outras desse tamanho. Então, assim, é recomendado que, esteticamente, né, as opções, tanto a correta como a distratores, tenha mais ou menos o mesmo tamanho. Mais ou menos. Não é obrigado a ser milimetricamente, não. Concordo que evite siglas, né? Não é bom, por mais óbvio que seja, tá? Mas isso não é bom. Até porque tem várias siglas que, mas isso aqui todo mundo sabe, mas não é. O AVC é acidente vascular cerebral. Então, eu concordo que evite siglas, dentro do possível. A Lília tem razão. Faz parte de uma boa prática de elaborar questões. Evitar siglas. Um detalhezinho aqui, que é o número de detalhezinho não, detalhe importante, que é evitar 5 distratores, colocar só 4, né? Então, quando coloca a gente sabe que um deles está bem fora do contexto, né? O ideal é, então, colocar 4 em vez de 5. Mas, assim, esses são os comentários principais, tá? E óbvio que a questão do português, da gramática, além da estética, né? Mostra que a prova foi revista, né? Terceiros, aqui a gente recomenda, uma das normas é elaborar e pedir para outros colegas, porque às vezes você elabora tantas questões e cega, né? E passa algum erro mesmo. Então, é melhor que outras pessoas leiam e detectem alguns problemas. Também a questão da ortografia, do português, etc, etc. Isso é uma boa prática também. E também, às vezes, pode atrapalhar, como aqui, né? Às vezes, o português não é só uma questão estética, ele atrapalha o entendimento, né? Acho que eu citei uma vírgula, por exemplo, mal colocada, pode atrapalhar o entendimento, e já vi casos de anular questões por causa de uma vírgula. Né? E o aluno tinha razão. Ou seja,
uma vírgula faz diferença, né? E, então, tudo isso é importante. Vamos, então, para uma seguinte. A gente pode... Professor Batista, o que você acabou de abordar aí é uma coisa que é super interessante. O que é? Muitas vezes uma questão ela não é bem elaborada, mas ela encerra uma ideia muito boa. O que se quer dizer com isso? Que você pode transformar uma questão, né, que não é legal numa questão muito interessante, muito boa, muito bem estruturada. É o caso aí da questão 1, que, né, com um caso clínico abordando a situação, poderia virar uma questão maravilhosa, né? Maravilhosa, isso. Um outro aspecto, mestre, é em relação às referências. O que eu quero dizer com isso? É que, como você mesmo falou, na área de saúde como um todo, né, na medicina, que é a nossa área específica, muita coisa não é consenso. Não. Então, um determinado tratamento, né, é considerado correto por um autor, por outro não. Então, é interessante também, principalmente em situações de concursos públicos, né, que sejam colocadas as referências que vão embasar, né, aquela avaliação, para não haver esse tipo de problema, né? Mas aí, Miguel, só um juntinho. Eu li que, mas aí vai estar escrito no enunciado, porque eu vi em algum lugar que não é legal estar escrito no enunciado. Não, professora Lídia, não é no enunciado. Por exemplo, eu vou ministrar uma disciplina X. Então, eu digo, as referências para essa disciplina, as referências, né, da bibliografia são essa e essa. Mais ou menos delimitar. Por quê? Principalmente na área, né, de clínica, né, de tratamento e tal, e em função, né, de novas terapêuticas que podem surgir, então tem que haver digamos assim, uma delimitação de referências para respaldar a questão, né? Isso é colocado exatamente isso, é fora da questão, ou seja, os alunos vão se basear, ou seja, aprenderam assim, né, usando essas referências. É sempre bom lembrar que quando alguém for dar essa aula, ou um grupo tutorial, colocar que, olha, gente, nós vamos nos basear nestas referências aqui, que é o que, na concepção das pessoas que estão fazendo o curso, seriam as mais adequadas, digamos assim, né? Mas, como eu disse, medicina não é matemática. Por isso que a melhor resposta, às vezes, é um formato mais adequado do que a resposta correta. Porque se é a melhor resposta, fica mais fácil de você. Tudo bem, as outras estão corretas, mas neste contexto, a melhor resposta é essa. Segundo as referências dadas tanto no ensino, como se for um concurso, por exemplo, né? Se for um concurso ou uma prova de título, aí você tem que dar as referências e dizer, olha, essas são as referências que nós vamos nos basear para fazer as questões. O Miguel tem razão. Mas sempre com essa... E a Lília também tem razão, que não é para colocar aqui. Segundo o Harrison, não sei o quê, no ano tal. Não pode, não deve, né? Professor, é bem rápido para encerrar aqui. Não, pode ser. Com relação a essa questão, né? Quando a gente fala da estruturação, né, da taxonomia de Bloom com relação ao domínio cognitivo, nós observamos que o verbo ele é muito importante, né? E quando a questão não tem um verbo, que um verbo, vamos dizer assim, que expressa um certo domínio cognitivo, uma certa etapa da taxonomia de Bloom, um certo nível, vamos dizer assim, até para a gente analisar a questão, colocar em qual nível é um pouco complicado, né? Que se a questão expressasse um verbo, significaria que ela foi realmente construída a partir da taxonomia de Bloom, e até para quem vai analisar ela, se ela está certa ou está errada, seria bem mais fácil, bem mais tranquilo, já que o verbo ele é muito importante, né? Não só para a construção dos objetivos de aprendizagem, né? Como também para a elaboração de uma questão de QME. É só para um toque. Não, ótimo, foi bem colocado, né? E isso também está assim por falta de um contexto e o formato do gatilho. Justamente, se tivesse um contexto, dava para encaixar um verbo, né? Mas sem ter... Exatamente. Ok. Já vimos bastante aqui sobre essa. Vamos ver outra, que é a número 5. Eu vou de 5 em 5, para ver. Até onde der, né? Com o nosso tempo aqui. Então, tem essa aqui. É correto afirmar que a síndrome de Susak
Aí tem A, B, C, D, E. Em relação a essa questão. Batista, eu fiz, para essa questão, eu estou olhando aqui, eu fiz a seguinte proposta. Ela pode ser desdobrada em duas, tá? Uhum. Eu olhando as opções, então, eu não coloquei contexto, porque eu não sei nem o que é essa síndrome, tive que aprender o que é essa síndrome de Suzaku para poder... Não vamos entrar no mérito do conteúdo, não. Tá? Mas, de qualquer forma, eu fiz o seguinte, para poder fazer um gatilhozinho, que dado clínico é sugestivo da síndrome de Suzaku, aí eu aproveitei 3 opções, né? E qual o mecanismo de lesão que ocorre na síndrome de Suzaku. Então, usei mais das 5, eu peguei 2, que caiu dentro de mecanismo de lesão, e 3 caiu dentro de achado clínico, dado clínico. Então, a grande crítica que eu tenho a essa questão é misturar alhos com bugalhos. Então, ou você pergunta sobre características clínicas, crise convulsiva, úlceras orais, e deixa eu ver qual é a outra. Outras doenças autoimunes, associação, até eu fiz uma redação diferente. Uhum. E outra questão sobre esse tema. Então, microangiopatia, como ramos vasculares, vasculite, não sei o que das contas. Então, e aí usa vasculite junto com tratamento, né, não responsível à corticoterapia. Bem, de qualquer forma, eu acho que a grande questão aí essa síndrome é importante? Tudo bem, arranja um contexto e separa o que é dado clínico, pelo menos a meu entendimento é esse, do mecanismo de lesão. Tá? Uhum. E, é claro, falta totalmente um contexto aí para poder ajudar, inclusive para fazer essa separação, né? Exatamente. Não sei se deu para entender. Deu, sim. Alguém mais queria comentar? Batista, eu entendo, achei pertinente as observações aí da professora Lília, além de ser assim, de faltar esse contexto, esse gatilho, exatamente por conta disso, o enunciado ficou menor do que as alternativas, né? Então, as regras aí falam que o enunciado não fique menor do que as alternativas. E isso também, quando ela quis desdobrar, porque realmente, né, as alternativas, assim, focou várias coisas, né? Então, deve ser focado pelo menos um tipo de assunto para ser abordado, para ser investigado. Minha observação. Perfeito, Joana. São 2 observações importantes nessa questão aqui. Tá? Eu sei que o tempo está pequeno, a gente vai vendo 2 e eu vou comentar. Então, essa aqui não é uma boa questão, do jeito que ela está. Né? Porque é correto afirmar sobre alguma coisa. Então, são várias coisas que ela afirmou aqui. Aí eu pergunto, para que o médico, no caso aqui, tem que saber essas coisas assim? Como é que ele vai... Então, falta, mais uma vez, um contexto clínico, né? Não tem um gatilho no formato de pergunta, ou seja, 2 pontos aqui. Além do que a Joana falou, ou seja, não é esteticamente, né, o enunciado tem que ser maior do que as opções, esteticamente, não é obrigado, mas seria mais recomendado. Mas, mais uma vez, o grande pecado dessa questão é o enunciado. Falta um contexto clínico e falta um gatilho. Né? Geralmente, uma boa questão tem esses 2 componentes. Você colocar afirmações que é correta, é a mesma coisa assim, sobre a hipertensão arterial, 2 pontos. Ou aquela edema, 2 pontos. Não é uma boa questão. Esse formato não deve ser utilizado. Tá? Se ele colocasse aí, mestre, um contexto clínico, poderia dar uma baita questão sobre diagnóstico diferencial, né? Sim.
Porque aqui ele fala, como a Lília colocou, assim, não tem foco, a Joana também, a Beth também falou. Então, gente, aqui fere várias normas, né? Várias, não é só uma, não. A mais importante é a regra de ouro, número 15 do e-book. Então, fere frontalmente. Tá? Tem uma dúvida se de fato essa síndrome também não conheço, não é a minha área, né? Eu não conheço essa síndrome de Suzak. Questiona se é uma doença muito rara, né? Isso é um conceito relevante, significante, que é a norma 16. Então, assim, se você for ver o e-book, tem várias normas aqui sendo contraditas. E aí, para melhorar, você tem que reverter isso e colocar as normas em práticas, tá? Falta de foco. Então, aqui fala em questões clínicas, né, sintomas, crises, fala em alguns sintomas também, úlceras orais, mecanismos, microangiopatia, vasculite, ou seja, é um samba de crioulo doido aqui. Então, não é boa. Não é boa e tem que ser refeita. Uma sugestão para fazer, porque eu queria que vocês elaborassem novas questões em cima de objetivos, né, de aprendizagem. Porque aí é a maneira correta de fazer uma questão desde o princípio. Mas, se tem alguma questão que vocês detêm o conhecimento, vocês podem também melhorar algumas questões dessa lista. Mas, assim, se vocês, de fato, né, detêm o conhecimento, porque para fazer questões você tem que conhecer, óbvio, né? Você tem que conhecer o conteúdo, né? Para que você faça uma boa questão. Está quase terminando, eu vou passar então mais para o final, para ter outras oportunidades. Vou pegar aqui de uma área mais fora. Pegar mais duas questões, tá? Vai passar um pouquinho o tempo, mas... Essa 18 é ótima, Tá. Bom, 18. Quem gostaria de analisar? A única coisa que eu tiraria é esse item A. E aí, substituiria, tem 2 de evolucionar, né? Aí vê a possibilidade tem só que corrigir aqui, né? A digitação. Mas eu gostei do enunciado, eu acho que tá ok, estratificação, via de acesso, porque tá a sequência aqui cirúrgica, né? Que são as etapas, elas estão, eu acho que está interessante o contexto. Eu não tiraria nada do que está escrito lá em cima, não. Agora, eu tiraria o item A. E tentar ver o divulsionar aí, como é que eu faria, corrigir, né? Além de corrigir o português, né? Ver a possibilidade de usar um outro verbo. O que mais, gente? Eu gostei também dessa questão, porque, assim, não ficou, em relação à história da taxonomia de Bloom, foi uma aplicação do conhecimento na prática, né? Eu achei assim. E teve aí a contextualização, teve o gatilho, né? A pergunta, né? E deixa eu ver, a 18. Me chamou mais a atenção isso, né? Assim, não foi assim uma questão só de memorização, ele tinha que saber algumas coisas, ele tinha que ter conhecimento para aplicar na prática. Certo. Quem mais? Alguém tem? Bom, gente... Batista, os verbos... É porque os verbos são todos do jargão da cirurgia, né? Porque divulsionar é do jargão da cirurgia. Incisar também, né? Do jargão da cirurgia. É importante o aluno saber esse jargão também? Depende para quem foi aplicado, né? A clientela aqui é importante, né? Ou seja, aqui tem aspectos anatômicos, né?
e tem aspectos cirúrgicos mesmo, né, de técnica cirúrgica, né? Tem duas coisas sendo avaliadas aqui. Ou seja, ele tem que saber essas estruturas e tem que saber o que vai fazer, né? Se é afastar, se é seccionar, se é divulsionar, né? Se é incisar. Isso aqui é técnica cirúrgica. Eu não entraria no método, mas, assim, mais uma vez, isso aqui tinha que ter um objetivo de aprendizagem por trás. Por isso que é importante você saber o que ele está querendo avaliar. Certo? Porque o gatilho diz isso. Quais são a forma de abordagem e os componentes? Ó. Forma de abordagem é técnica. Então, é os verbos, né? Então, são os verbos, né? São os verbos, então, nesse caso, os verbos e a forma de abordagem, está certo. Entendeu? Batista, nesse caso aí, assim, dois objetivos, né? A abordagem e os componentes. É pertinente fazer uma questão assim, ou aqui dava para realmente interagir aí a abordagem com os componentes? O que você acha? Pois é, a rigor, não, né? Assim, a rigor seria, se fosse bem rigoroso, mas, como eu disse, são normas, são recomendações. Se a forma está muito intrinsecamente ligada aos componentes, por exemplo, se ele dissesse assim, seccionar o músculo reto abdominal, em vez de afastar, isso iria causar um dano muito grande, digamos. Então, acaba sendo importante, né, nesse contexto. O ideal é não juntar muitas coisas, até duas coisas mesmo, quando não tem muita relação uma com a outra, né, ou é bem distante, né, uma da outra. Distante que eu digo, uma coisa, outra coisa, como de jogador de futebol, né? Mas, assim, eu manteria, assim, esse não é um grande problema da questão, tá? Bom, o meu único comentário é um questionamento, né? Para minimizar o tempo de leitura, será que uma das condições mais prevalentes do abdômen agudo cirúrgico é a apendicite aguda? O que isso, se eu tirar esse termo, vai atrapalhar a questão? Se eu colocasse. Assim, na apendicite aguda, seguindo o princípio... Não, começando aqui. Seguindo o princípio da estratificação, uma via de acesso convencional para a cirurgia da apendicite aguda... Bom, não precisa dizer... então, assim, tem certas frases que, apesar de importante, enche um pouco a linguiça aqui. Sim, e aí? Tudo bem, mas o que isso tem a ver com o que eu vou perguntar? Né? É uma informação a mais, mas é desnecessária, a meu ver. Usando aquele princípio da minimizar o tempo de leitura. Tá? É muito comum isso. Na saúde pública, tem muito que a gente diz, o SUS é um importante, não sei o quê. Sim, todo mundo sabe que é importante. Aí pergunta outra coisa lá embaixo. Então, cuidado também, isso aqui eu estou colocando, porque é muito comum esse diria erro, né? Mas é um equívoco desnecessário, não precisa isso, tá? Então, eu começaria daqui, né? Falta um pouco o contexto aqui, vocês disseram que tem, mas qual é o contexto aqui? Eu entendi que é como acho que a Joana Elizabeth que falou, né? Que é para o indivíduo saber a sequência, uma pergunta de cirurgia, que ele tem que saber a sequência do que é que eu tenho que fazer, né? Após incisar a pele e a pele subcutânea, deve abordar os... Eu colocaria assim, seguindo o princípio da estratificação, chega na emergência um paciente com dor na fossa ilíaca direita, né, com sinal de Bloomberg positivo, pronto. Então, ele teria que saber... Não, mas aí, Batista, nós vamos brigar. Porque, assim, aí ele vai dar... Isso é uma coisa para ele dar o diagnóstico de apendicite aguda, ponto. Sim. Considerando que ele que é uma pergunta de cirurgia, né? Pergunta de cirurgia. E é o que eu estou lhe dizendo. Se é para o cirurgião, ou por, sei lá, o interno da cirurgia, nem o interno, porque, na verdade, quem vai abrir o menino, quem vai abrir o paciente, não vai ser o cirurgião, né? Sim. Então, eu estou achando que essa pergunta aí é para os cirurgiões.
Também acho. Se é para os residentes de cirurgia. Isso é uma pergunta para os residentes de cirurgia. Então, vamos colocar aí. Tá. Se for uma pergunta para o residente de cirurgia, eu acho que está ok. Então. Entendeu? Agora, se for um aluno que está, sei lá, no internato, não tem nada a ver. Porque não vai abrir ninguém. Sim. Mas ele tem que saber como, né? Pelo menos. Tá, mas isso aí é uma questão. Não, eu sou a favor. Não, eu sou a favor, que é mais dependendo, é aquela história, né? Para quem. Você não fez na apresentação anterior? Para quem eu vou aplicar essa prova, né? Verdade. Em que momento, para quem, para quê e como, né? Para quem, para quê e como. São os três. O que eu coloquei é o seguinte: todo mundo diz que tinha um contexto. O contexto é uma técnica cirúrgica e um componentes anatômicos no contexto de um caso de apendicite aguda, né? Se for assim, tudo bem. Ou seja, era um contexto, não interessa aqui, ou seja, já estamos dando um diagnóstico. E o que quer medir aqui é como ele vai abordar, né, e que estruturas anatômicas, né, eles vão ter que abordar a partir da incisão, ou seja, tem toda uma técnica cirúrgica aqui. Mas, assim, a gente está entrando um pouco no conteúdo para justificar essas críticas e análises da questão. Então, mas assim, tem aqui entra aquela história do Miguel, né? Então, é meia linha e a certa passa de uma linha. Então, o ideal era que ele colocasse um pouco mais homogêneas aqui as opções, certo? Porque há uma tendência, né? Isso aí os estudos mostram que geralmente as questões um pouco maiores são as mais corretas. Então, e uma coisa também que acontece em várias questões já ser descartadas. Pois é, exatamente. Outra coisa importante, que é muito difícil, viu, Batista? É você, vamos dizer, por isso que eu estou dizendo, eu entendi que a amarela é a certa, né? Divulsionar os músculos, tal, e aí, ou bota divulsionar, entendeu? Ou então, porque aí o cara, é divulsionar, vai ficar entre a C, a D e a E. Pelo menos é uma. E aí a gente vê muito, tem várias questões aí que a gente teria que, como é que eu diga? A repetição. Opções, né? Opções. Dificulta você colocar um distrator plausível, né? Aqui. Por isso que 4 seria suficiente. Eu tiraria uma dessas aqui, talvez uma dessas curtas aqui, né? E aumentaria mais uma dessas, ou A ou B. Bom, são recomendações e nós já vimos como melhorar. É uma questão razoável, né? Eu diria, com pequenas melhoras ela seria bem aplicada. Professor Batista, pensando-se só em taxonomia de Bloom, tá? Se a questão fosse ajustada da forma que você sugeriu aí, como um caso clínico onde não houvesse o diagnóstico, mas que o examinando deveria deduzir que era um caso de apendicite aguda, tá? Ficaria ainda um nível altíssimo na taxonomia de Bloom, né? Isso. Quer dizer, ele tinha que dar o diagnóstico e saber a sequência, a forma de abordagem e os componentes da sequência cirúrgica. Por que seria uma boa questão do jeito que eu falei? Porque é isso que o médico vai enfrentar no dia a dia. Isso. O paciente ele não vem aqui na testa, apendicite aguda escrita, não. Vem? Exato. Vem não. Então, mas aí é a tal história. Qual era o objetivo de aprendizagem que era para ser, vamos dizer, alcançado com essa questão? Era o diagnóstico? Então, é uma outra história. É o indivíduo saber a sequência, os planos, a forma de abordagem, os componentes, né? Tá certo? Então, viu, professor Miguel, com todo respeito ao aumento da complexidade, vai cair naquela outra coisa que a gente estava falando agora há pouco. Aí, a forma de abordagem dos componentes, elas estão casadas, e o casamento necessário. Se eu coloco ainda mais o diagnóstico como um complicador, é uma outra questão. Tá. Isso que eu estou dizendo. Isso seria uma questão mais para as difíceis, que você tem que ter na sua curva de Gauss, ou seja,
né? Seria uma questão que você poderia aumentar o nível de complexidade dela. Eu coloquei exatamente para exercitar esse contexto, tá certo? Mas do jeito que está, eu só tiraria, digamos, se não fosse obrigado a colocar o diagnóstico, eu tiraria essa primeira frase para minimizar a leitura, o tempo de leitura. Pronto. Né? Professor, Oi. Tratar de análise de componentes, né? Indo além da aplicação, que seria o nível 3. Talvez aí se encaixaria no nível 4 da taxonomia de Bloom, que seria análise de componentes, sim, né? Análise das partes, para compreender toda a partir das partes. A minha intenção era subir mais um nível, né? De analisar a situação e tomar uma decisão. Ou seja, diante dessa situação, eu acho que o mais provável é apendicite e o mais correto seria divulsionar os músculos, tal, tal e tal. Ou seja, é um raciocínio clínico que eu estou querendo que ele faça. É diferente de você colocar assim, né? Diante do caso, a pergunta é: qual o diagnóstico, o tratamento e a conduta, e a não sei o quê? É diferente, né? Vai além da aplicação, né? Aí não é assim. Aí tá várias coisas na mesma pergunta. Mas eu estou respondendo um pouco a Lília, né? Que pode ter confundido ela com essa questão de você colocar vários tópicos na questão. Mas os vários tópicos aqui, eles estão muito dentro de um raciocínio clínico. Que a medicina funciona assim, né? É um raciocínio clínico. Ou seja, eu estou querendo... Se eu quisesse até tirar aqui... como é que se diz? Não é difícil separar essa forma com os componentes. Estava querendo colocar só uma das coisas. Mas é uma questão boa e com essas melhorias eu acho interessante, né? Vamos ver só uma pergunta, aliás, uma questão do tipo pictorial, essa aqui. Essa daí, professor, vamos lá. É a que tem então, a figura a seguir é de um homem de 39 anos. Né? Tem essa figura e tem. Entre as enfermidades a seguir, qual delas é a menos provável de estar associada ao achado? Comentem. Não podia, né, ter uma historinha, uma historinha, né? Podia ter uma historinha aí, né? Sim. Agora, eu fiquei na dúvida. Faz tempo que eu não vejo semiologia. Isso aí é dedo em baqueta de tambor, é? Eu acho que é também. É isso mesmo. É dedo em baqueta de tambor. Aí me diga uma coisa, eu não tenho, na doença pulmonar obstrutiva crônica, eu não tenho não dedo em baqueta de tambor. Eu fiquei na dúvida. Eu juro por Deus. Sem entrar no mérito do conteúdo... olha, eu acho menos... Olha, com todo respeito, eu acho menos... Desculpa quem fez. Eu acho de lascar. Eu quero dormir no... Professora Lília, essa questão fui eu que fiz. Qual era o intuito, o propósito dessa questão? Não foi nem colocado em prova. Ela foi colocada para os alunos em sala de aula como valorização da anatomia, tá? Para efeitos de situações clínicas, para efeito, inclusive, de diagnóstico, né? Então, esse foi o propósito, quer dizer, o valor da anatomia dentro, né, aplicado, né, à situação clínica. Eu usei em sala de aula. E a resposta é essa mesma, viu? Qual? O item doença pulmonar obstrutiva crônica. É a menos provável. É a menos provável. Por que você colocou como menos provável menos. E não com mais provável? Eu não sou especialista no assunto, né? Mas, assim, eu teria que pesquisar exatamente quais são, dentre essas, né, enfermidades aí, qual delas é que dá mais frequência, né, o dedo em baqueta de tambor. Isso. E eu não lembro. Então, seria cardiopatia congênita, né? Não sei, isso, né? Ou hipertiroidismo também. Agora, carcinoma hepatocelular, eu estou achando tão estranho. Professor,
Professora Líria, eu também, assim, professor Miguel, eu como especialista, né, assim, como trabalhar muito na área da cardiovascular, assim, a menos provável para mim, né, assim, eu não colocaria DPOC, porque a gente vê muito isso nos pacientes que têm um nível mais avançado de comprometimento. Eu também principalmente achei. quando eles cursam com a cor pulmonale, né? Então, por exemplo, na minha sala de aula, no meu contexto de semiologia, eu já uso esse tipo de imagem, eu já uso, inclusive, né, para a característica mais evidente de um paciente que traga a doença no nível mais avançado. Então, vamos para os meus pacientes de reabilitação, que tenham histórico pulmonar, né, um DPOC que faz uma cor pulmonar, que tem hipertensão de ventrículo esquerdo, uma hipertensão pulmonar importante, normalmente eles apresentam o dedo em baqueta de tambor. Está aí bem acentuado, né? Mas assim, eu não usaria, por exemplo, e eu teria problema na minha sala de aula com os meus alunos, acredite, assim, eles iriam me crucificar, porque a gente vê muito isso na prática, né? Lá no Hospital de Messejana, a gente vê demais isso no programa, né? Então, eu não sei, talvez o fato de não usar o menos frequente, né, professora Lilian, talvez isso tenha chamado mais atenção. A gente encontra pacientes com fibrose cística também com baqueta, né, mas no carcinoma eu não tenho certeza. Hipertireoidismo a gente ainda, né, usa. E eu não, na minha opinião, né, dentro desse meu processo já de aprendizagem na construção de questões, enfatizar o menos provável, né? Essa coisa do negacionismo. Eu estou, na verdade, dando mais ênfase ao que não pode do que ao que pode. Eu aprendi que isso hoje, a gente valoriza, na verdade, o aprendizado desse aluno para poder otimizar essa busca, né, do saber. Assim, na minha opinião, lógico. Claro, nós estamos aqui, mas assim, não é só opinião, não. A gente tem que seguir normas e recomendações. Assim, segundo as normas e recomendações, né, essa questão. Então, você tem que ver como é que está o enunciado dela, né? E como é que está o gatilho. Então, eu ainda diria que pela idade dele, né, 39 anos, um comprometimento como esse me traz a ideia de que ele já tem uma lesão extremamente importante. Ele já tem um comprometimento severo. Não, sem entrar no mérito do conteúdo, tá? Porque aqui ninguém é especialista. O Ailton, por exemplo, nem médico é. Então, assim, o que nós estamos discutindo aqui é a qualidade da questão, tá certo? É a estrutura, né? Então eu tiraria o menos provável. Eu não usaria o menos provável. Então, assim, é o gatilho, né? Aqui é o gatilho. Como o tempo está bem avançado, a gente vai terminar com essa questão, e o comentário é o seguinte. O ideal é que tivesse um contexto clínico um pouco mais detalhado, né? Para o aluno fazer um raciocínio clínico e dizer, bom, se ele tem esta alteração anatômica aqui e tem esses sintomas aqui, então é mais provável que ele tenha isso. Isso é o raciocínio clínico, taxonomia de Bloom, né? Nível mais complexo. Então, para melhorar a questão, dá um pouquinho mais de informações, aqui uma linha ou uma linha e meia aqui, além da idade e do sexo, né? E trabalhar sempre, de preferência, o mais provável. Porque entra na questão do tipo A, melhor resposta, que é a mais recomendada no nosso contexto da medicina, por exemplo. Então, inverter, colocar aqui, diante desse contexto e desta imagem, qual, né, o diagnóstico mais provável, ou pode até colocar, né, está associado a esse tipo de lesão ou alteração anatômica aqui. Ou seja, você nem falou dedos em baqueta de tambor, ou seja, isso ele deveria saber, tudo bem, né? É uma informação que ele, ao ver, porque qual o tipo de questão? É uma questão tipo A do tipo pictorial. Existe uma imagem, né? Que é ótimo, quando você pode colocar, é excelente, que passa a informação e aumenta muito o quê? A autenticidade profissional. É isso que o médico vai ver um dia na prática dele. Então, é mais autêntico do que um texto descrevendo. Ele está com dedos assim, assim, assim. Então,
a imagem diz tudo, né? Então, é uma coisa boa. Sempre que puder, coloque imagens, sempre que puder. Quando alguém falou? Todas as observações, mestre, foram excelentes. Agora, para o propósito primeiro, né, da questão, ou seja, para mostrar a importância da anatomia, eu acho que valeu a pena, não é? Sim, sim. Não, é uma boa questão, nós estamos só tentando melhorar, né, tecnicamente, usando as normas que são mais adequadas, está entendendo? Perfeito, perfeito. E qual é a exceção de você usar o negativo? Menos, incorreto, não, etc, etc. É quando, de fato, na realidade, é um erro muito comum do profissional. Ou seja, aquilo não faça isso. Porque existem exceções, né? Toda norma e regra tem exceções. O mais recomendado é usar o positivo, em vez de menos, mais, né? Agora, eu estou aproveitando aqui essa questão, dizendo que tem exceções, não nessa aqui, obrigatoriamente. Mas digamos que tem um fato, né? Ou um procedimento que o médico nunca deve fazer, porque, digamos, pode matar o paciente. Aí você pode colocar uma questão negativa, né? Por exemplo, diante desse procedimento, o que você não deve fazer de jeito nenhum, é isso. Então, eu estou aproveitando para dizer que existe esta possibilidade. Bom, gente, então, já estamos... E esse não, hein, Batista? Esse não deve vir em negrito ou em caixa alta, ou em letras garrafais, né? Tem que chamar a atenção, né? Porque, como você tem razão, quando a gente está colocando algo que não é tão comum, né? É uma negativa, então você coloca, olha, não. Eu estou querendo dizer que é não. Então fica claro para o aluno ou para o respondente da questão que é isso que se quer que ele pergunte. Ou seja, não tem dúvida, né? Não cria essa dúvida. E você tem razão, Beth. Gente, então pronto, teria ainda algumas coisas aqui, mas o tempo sempre é nosso inimigo, né? Mas eu acho que vimos muitas coisas interessantes hoje, né, em termos de análise. Para encerrar, eu quero só orientar um pouco essa próxima semana, que vai ser a última da nossa oficina. Pessoal, não dá para esticar mais uma semana, não, assim, por conta do interesse, Bom, a gente está dentro da nossa previsão, vamos ver, né? Se é preciso, Mas acho assim, até agora, na minha concepção, na minha avaliação, eu já noto um crescimento muito bom desse grupo, assim, em relação, né, às normas, às críticas. Agora, bom, uma coisa é fazer. Agora, vamos ver como é que vocês vão elaborar, né? Novas questões. Deixa eu só colocar aqui a próxima atividade, mas aí, Beth, a gente pode ver isso, não tem problema nenhum. Ok, obrigada. Não é isso aqui que eu queria, não. Peraí, só um instantinho, gente. Estamos terminando. Então, nós vamos... Deixa eu interromper aqui. Vou projetar, para finalizar, a plataforma, né? Quem tiver acesso aí pode fazer isso. Que é a última atividade, esse exercício em grupos virtuais, tá? Na realidade, como tem um grupo só, né? O número de alunos é 11, a gente vai manter um grupo só, que é elaborando questões de escolha de qualidade. Então, vocês vão, nessa atividade, né, realizar uma série de exercícios, no caso de um grupo único aqui, né, para elaborar esses itens dos testes com questões de múltipla escolha. Esses itens vocês vão postar no fórum, né, aqui, e eu estou pedindo aqui que vocês se baseiem
em objetivos cognitivos ou temas ou tópicos de cursos a partir da experiência de cada um. Porque vai precisar do conhecimento mesmo, né? Você não vai elaborar uma questão, por exemplo, por exemplo, o Miguel vai fazer de anatomia, né? Porque ele detém esse conhecimento. A Lília de imunologia. E aí cada um faz na sua área, tá? Porque agora sim, o conteúdo é importante. Aí deixa eu só entender, Batista. Mas você quer que seja um trabalho coletivo. Por exemplo, o Miguel faz uma questão, aí eu palpito na questão dele, é isso? Isso é no fórum, né? Você pode recomendar, Miguel, olha, eu não entendo anatomia, mas eu acho que esse enunciado pode ser melhorado. Tá. Então, esse pode acontecer. Então, pronto. Você quer que a gente vá montando e os colegas vão auxiliando. Eu estou sugerindo, óbvio, né, que isso aí é uma sugestão, e também para ter elementos para a gente discutir, que cada um tente fazer novas 5 questões, tá, ao longo da semana, até a próxima terça-feira, tá? Que vai ser, teoricamente, o nosso último encontro. A gente vai avaliar se necessário mais algum tempinho, mas pelo cronograma seria nosso último encontro, que é uma discussão sobre novas questões em cima de normas que vocês aprenderam até agora, né, obviamente. Como é que vocês vão fazer isso? Vocês vão tentar, eu tenho uma disciplina que tem objetivos cognitivos, né? Ótimo. Então, você vai pegar alguns objetivos da sua disciplina ou do seu curso e vai elaborar questões em cima daquele. Eu vou perguntar assim, olha, o objetivo é esse, tá? Sei lá, pegar aqui onde é anatomia, você vai ver o que ele tem que aprender de anatomia, né? Se você não tem o objetivo de aprendizagem escrito, escolha alguns tópicos ou temas, tá? Porque é que você tem, né? Você vai fazer questões em cima do que você tem. Embora que o ideal seja objetivo, mas eu só tenho temas ou tópicos, que eu acho até melhor, não está aqui, mas o tópico é mais específico ainda. O ideal é que faça em cima de tópicos ou objetivos específicos. Pode ser uma coisa muito geral. Tá? E aí, você quer que a gente dê o feedback para o colega antes da segunda-feira, é isso? Para que seja uma aprendizagem colaborativa, né? Isso é o ideal. Ou seja, se vocês começam a elaborar a partir de amanhã, vocês já não vão esperar fazer as 5 de uma vez. Vai fazendo e vai postando, vai fazendo e vai postando, certo? Se fizer tudo no sábado ou domingo, vai ter dificuldade das pessoas opinarem sobre as suas questões. Mas, como eu digo, né, é AD dentro da velocidade de cada um. Qual é o cenário ideal? É que a partir de amanhã vocês, vou pegar aqui um objetivo, vou fazer uma questão. Então, faz uma questão por dia, né? 5 questões seria o ideal. Então, se cada um fizer 5 questões e ir postando no fórum aqui, no fórum aqui embaixo, né? Aí cada um vai, além de postar a sua, se vai dando uma olhada dos outros, né? E vai sugerindo, ok? É um processo de aprendizagem colaborativo, tá bom? Não, eu acho ótimo, porque a prova é sexta-feira e eu vou postar as questões que eu vou usar na prova. Isso não dá spoiler, não? Não tem problema, não. Eles não vão fazer isso, não. Nem o professor Miguel vai compartilhar com eles. Ótimo. Não tem problema, não. Ok, entenderam, gente? Sim, sim, ótimo. Sim, ótimo. Então, pronto. A partir de amanhã, o Alex aí vai disponibilizar esse fórum aqui, né? Pegue um objetivo da sua disciplina, do seu curso, onde você trabalha, um ou mais, né? 5. Porque, às vezes, gente, um objetivo de aprendizagem pode gerar 2 QME também, né? Vai depender muito da amplitude do objetivo. A minha única recomendação é que sejam objetivos específicos e temas específicos, ou tópicos, tá? Porque eu vou querer que vocês coloquem, o objetivo é esse, a questão é essa. Ou o tópico é esse, a questão é essa. Para a gente fazer direitinho, né?
Diga. Professor, poderia pegar a competência e os objetivos daquela competência e colocar, vamos dizer assim, umas três questões relativas àquela competência? Porque assim, a gente não faz questões direto com competência, faz com objetivo. Sim. Mas se você quiser exemplificar, olha, esses objetivos nasceram dessa competência. Ótimo. Eu pensei em pegar as matrizes que a gente construiu já de outras vezes, pegar a matriz e dessa matriz eu já tenho todos os objetivos. Pronto. Pode ser. Né? Você vai fazer em cima dos objetivos cognitivos, ou de habilidades cognitivas, ou de parte da atitude cognitiva. Né? São aquelas 3 possibilidades de fazer QME. Ok? Ok. Então, se você tem a competência já com a matriz, excelente. Tá? Você vai dizer, ó, esse objetivo é esse, a questão é essa, tá bom? Ok. Estou calculando nessa semana 5 QMEs, que seria o número razoável para você ter a oportunidade de exercitar, né? É um mínimo de exercício, e aí vamos ver, ao longo da semana a gente vai trocando figurinhas, e na próxima segunda-feira a gente apresenta, discute, como a gente fez hoje, com as questões prontas. Ok? Não tem jeito, esse grupo vai até 10 horas, né? É bom. Verdade. Ok. Boa noite, então, né? Mas foi ótimo, gente. Foi. Só o pó da rabiola, mas a gente chega às 10 horas. Então tá, gente, vamos. Acho que foi bem interativo, né? Todo mundo assim, teve a boa participação. Boa noite a todos. Boa noite. Trabalho aí. O Alex vai esperar a partir de amanhã o fórum, tá? Bom trabalho. Beleza. Bom descanso. Tá, boa noite. Tchau, tchau.